Bom dia a todos, que a paz e o amor de nosso Mestre Jesus estejam conosco. Estamos aqui reunidos em nome da Casa Espírita Maria de Nazaré e do seu Centro de Estudos Rita de Cássia, que se encontra fechado por conta da pandemia, para realizarmos mais uma palestra onde nós faremos reflexões sobre questões importantes à luz da doutrina espírita. Meu nome é Paulo Genovez e eu sou trabalhador da casa. Porém, antes de iniciarmos nosso estudo, convido a todos a fazermos uma prece para nos proporcionar a conexão com a espiritualidade maior. Então assim, vamos relaxando o corpo, serenando a mente. Vamos nos desligando das questões do dia a dia, procurando concentrar a atenção no momento presente. E assim, elevando os nossos pensamentos, vamos nos conectar ao nosso Mestre Jesus, visualizando sua figura iluminada, com seu semblante sereno e amoroso, presente aqui conosco e dizendo: Mestre Jesus, abençoa esta nossa reunião, nos envolvendo em sua luz, em sua paz, em seu amor, em seu carinho, em sua proteção. E nos auxilie na compreensão e na prática do teu Evangelho, para que consigamos nos aproximar cada vez mais de ti e de Deus, nosso Pai. E assim, com gratidão no coração, e com a permissão dos espíritos amigos ligados ao Rita de Cássia e que coordenam este nosso trabalho, iniciamos a reunião de estudos desta manhã. Graças a Deus. Muito bem, meus amigos. O tema de hoje é a outra face. Nós faremos aqui uma reflexão sobre a questão da não violência à luz do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita. E essa reflexão ela foi baseada nos comentários, nos ensinamentos de Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 12, cujo título é Amai os vossos inimigos, no item 7. E no livro de Joana de Ângeles, chamado Atitudes Renovadas, capítulo 27, cujo título é A Outra Face. Muito bem, eu tenho certeza que todos aqui já ouviram falar de Mahatma Gandhi. Ele foi um líder espiritual e pacifista indiano. E ele ficou muito famoso por promover a libertação da Índia do jugo do Império Britânico. A Índia ela era uma colônia britânica até quase a primeira metade do século passado. E ele ficou famoso por fazer essa libertação sem o uso de qualquer tipo de violência, sem pegar em armas, sem provocar uma guerra. Bem, o Gandhi, ele foi uma pessoa privilegiada no sentido de que ele nasceu na Índia, mas numa família muito rica. E ele teve a oportunidade de estudar na Inglaterra e se formou advogado lá. Mas ele decidiu abrir mão da sua carreira e retornar à Índia para ajudar o seu povo, que estava sendo explorado pelo colonialismo. Então ele liderou uma campanha de resistência não violenta, que fez protestos, boicotes, até mesmo desobediência civil, mas sem qualquer tipo de violência e sem prejudicar a ninguém. E que acabou minando o poder dos britânicos. E assim ele conseguiu conquistar a independência do seu país em 1947. E ele inspirou assim movimentos pelos direitos civis e pela liberdade em todo o mundo, sempre sem o uso da violência. E Gandhi, ele seguia a religião hinduísta. Não é uma religião cristã, é mais antiga, não está baseada nos ensinamentos de Jesus, mas nem por isso deixa de ser uma religião elevada em seus princípios, em seus valores. Mas ele tomou contato com o Evangelho de Jesus, mesmo assim. E ele ficou muito encantado pelo Sermão da Montanha. E ficou tão encantado que ele proferiu uma frase que ficou muito famosa, que é a seguinte: se toda a literatura sagrada espiritual da humanidade perecesse, ou seja, desaparecesse, e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Tal a abrangência e a profundidade dos ensinamentos elevados contidos nesse sermão, que por si só são capazes de guiar o ser humano para a sua iluminação espiritual, para a sua evolução, rumo à perfeição. Então, se a gente quiser ser feliz, basta seguir o que está escrito ali. E em um dos ensinamentos abordados por Jesus, exatamente no Sermão da Montanha,
O mestre, ele se refere à importância da não violência nos relacionamentos humanos em quaisquer níveis. Então Jesus, ele diz o seguinte, eu vou fazer a leitura no Evangelho segundo o Espiritismo, mas pode ser feita direto no Evangelho. Está no capítulo 12, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7. Ele diz assim: tendes aprendido que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer. Mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda. E se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa. E se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede, e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. Então está no Evangelho de Mateus, que é onde está o Sermão da Montanha, capítulo 5, versículos de 38 a 42. Muito bem, quando as pessoas ouviram isso e leram nos evangelhos, até hoje, né, quando a gente lê isso, a gente fica um pouco confuso naquilo que Jesus estava querendo dizer com essa frase, né, com essa ideia de dar a outra face. Então quer dizer assim, como assim? Eu não devo me defender de uma ameaça ou uma agressão contra mim? Mais do que isso, eu devo também me oferecer, me abrir para receber mais ameaças e mais agressões ainda? Como é que fica a justiça aqui, né? O que os outros vão pensar de mim? Vão pensar que eu sou um covarde? Onde fica a minha honra? E se as pessoas verem que eu não reajo, que eu sou um covarde, então elas vão acabar abusando de mim, né? Cada vez mais. Não seria o ataque a melhor defesa, como professam muitos hoje em dia? E ressaltando aqui, meus amigos, que existem vários tipos de ameaças e agressões. Tem as físicas, tem as verbais e tem as morais. A gente vai falar um pouco delas mais para frente. Conforme comenta Kardec sobre essa questão, né, nesse capítulo do Evangelho, é o entendimento limitado por grande parte da humanidade sobre o que é ser forte, o que é ter coragem. É o entendimento equivocado do uso que se deve dar a essa força e a essa coragem. Do que é ter honra, do que é fazer justiça. Entendimento equivocado do que é ter sucesso. Do que é preciso fazer para viver bem, para ser feliz, ou até mesmo para sobreviver nesse mundo. E o preconceito contra aqueles que entendem, que pensam de forma diferente, que levam realmente o ser humano a acreditar que é necessário ser agressivo na vida, que é necessário retribuir qualquer agressão com agressão também, injúria com injúria, insulto com insulto, sempre na mesma medida, ou seja, é necessário praticar o que a gente chama de olho por olho e dente por dente. Para essas pessoas, que é a grande maioria da população, e a gente se encontra aí em um ou outro nível dentro desse grupo, com certeza, para esses, ser forte é ter a capacidade, tanto mental, intelectual, emocional, física, para conquistar e defender o poder financeiro. Dinheiro, posses materiais. Capacidade para ter, né? Dinheiro, muitas posses. Conquistar e defender esse poder. O poder profissional, que é o domínio, o mando, o controle sobre outras pessoas, e o social, que é o status e a admiração por parte dos outros. O que significa, na realidade, ter superioridade com relação às outras pessoas. E quanto maior a diferença, né, e maior o número de pessoas abaixo, maior a nossa superioridade. Poder deve ser exercido para isso, e ter poder é conquistar isso. E defender, né, essa posição. E ter coragem significa não temer as adversidades e as resistências que apareçam para a conquista e a defesa desse poder, dessa superioridade. Ter sucesso significa, portanto, conquistar e manter esse poder, conquistar e manter essa superioridade. Sucesso esse que muitas vezes ele só é satisfatório para as pessoas se ele inclusive for notado e reconhecido pelos outros, notado e reconhecido pela sociedade. De fato, esses
são tipos de força, de coragem e de sucesso. Mas existem muitos outros, muito maiores e mais importantes para o ser humano, que ainda não são compreendidos por essas pessoas, ou seja, por grande parte da humanidade. E honra e justiça para essas pessoas significam, para qualquer tipo de ameaça à sua reputação, que na visão da pessoa é elevada, né, nesses termos que a gente falou, ou para qualquer tipo de agressão recebida que venha desqualificar essa reputação, honra e justiça significa devolver na mesma moeda. Isso é, fazer aquele que ameaça ou agride sofrer no mesmo nível ou às vezes até num nível maior. Então, significam se vingar, seja pelas próprias mãos ou pelas mãos de terceiros, o que representa, no final das contas, né, uma maneira de manter essa reputação. E, finalmente, né, o que significa ser feliz? Significa ter esse sucesso, ter essa superioridade, ter essa honra dessa forma. A Joana de Ângeles, né, nesse livro que a gente está tomando como base, ela nos mostra que a educação, que é muito em voga nos dias de hoje, que prega a busca do poder e o destaque como essenciais, como vitais para que se conquiste a felicidade e a tranquilidade, né, com relação ao futuro, ela contribui, né, essa prática, para a consolidação desse entendimento e para que as pessoas se esforcem para obter esse tipo de sucesso. E essa compreensão e busca, né, acabam estimulando e desenvolvendo a prática da agressividade, a física, a verbal, a moral. Bem como, que é difícil, né, mas acontece, a sua aceitação, ainda que equivocada, pela sociedade, em determinados níveis que não são pequenos não, são nocivos, né, de violência. E ainda se julga aceitável para conseguir aquilo onde se quer chegar. E por que se aceita isso? Porque essa é a maneira mais fácil, é a maneira mais rápida de se atingir esses objetivos. E dessa forma, mansidão, a humildade, elas realmente são deixadas de lado e até mesmo são consideradas como fraqueza do caráter e debilidade moral. Portanto, o indivíduo, se for preciso, ele vai procurar conquistar e defender o seu poder e esse status com agressividade, com violência, extrapolando ou não o que, né, equivocadamente é aceitável pela sociedade. Alguns passam, se ninguém perceber, está valendo. Imaginando, de uma forma equivocada também, que essa condição que ele conquistou, esse seu status, ele possa ter duração infinita. Né? E é um grande equívoco, porque a gente realmente não sabe o dia de amanhã, e quem está no controle, na realidade, é Deus. Né? Sendo assim, qualquer tipo de violência não só é aceitável para a pessoa que está fazendo, né, como necessária para viver de acordo com todos esses conceitos. É claro que cada um de nós tem o seu limite. Né? Eu não vou matar ninguém para conquistar alguma coisa, mas eu posso, de repente, difamar uma pessoa, falar mal, espalhar um boato, tal que diminua, né, aquela posição que ela se encontra, para que eu consiga me sobressair e, de repente, passar por cima dela. Isso são atos que são praticados hoje em dia no trabalho, no dia a dia, e que as pessoas não ficam tão chocadas com o que está acontecendo. E essa debilidade do caráter, do sentimento da pessoa, ela se manifesta na opção do ser humano, olha que interessante, isso diz Joana, na opção de ser temido, quando a finalidade da sua existência é tornar-se amado. Então é um conceito realmente equivocado. Mas por que nós temos esse entendimento? Por que nós consideramos isso correto? E por que ele é equivocado efetivamente? Então, qual é o entendimento correto e por quê? São perguntas que surgem quando a gente analisa a situação atual, né, da humanidade, do mundo, como as pessoas agem para conquistar aquilo que elas desejam.
E aí, tanto Kardec, no Evangelho, quanto Joana de Ângeles, nesse livro, eles nos mostram que a origem desse entendimento, desse comportamento, ela está no baixo estágio moral em que a humanidade ainda se encontra. Onde predomina a natureza animal. Aqui no sentido animal de busca da satisfação do prazer físico, da carne, né? Da busca do poder físico, da busca do poder material. Então predomina essa natureza animal em que os instintos agressivos também ainda imperam, em detrimento da natureza espiritual, que são as virtudes morais, o equilíbrio, o prazer espiritual, que a gente ainda não tem, na maioria das vezes, buscado. A gente busca a outra parte, né, que é o prazer físico, em detrimento desse prazer espiritual, dessa evolução espiritual. E assim, Joana de Ângeles fala, é compreensível, claro que compreender é diferente de concordar, é diferente de aprovar, mas é compreensível que os relacionamentos nem sempre se realizem de maneira pacífica. Na verdade, se a gente for ver mesmo, quase sempre existe algum grau de agressividade envolvido nas nossas questões. Alguma coisa, alguma hostilidade, alguma irritação sempre está ali permeando a maioria dos relacionamentos. E nesse contexto, o orgulho, que é o sentir-se superior, ser melhor, ser ou ter mais do que o outro, seja em um ou mais aspectos, e a necessidade de perpetuar esse sentimento de superioridade. E também a vaidade, que é a necessidade de que o outro perceba e considere essa nossa superioridade, são dois vícios dos mais difíceis de se combater. E eles se encontram no centro desse modo de pensar e de agir que a gente comentou até esse momento. Aí surgem algumas perguntas, né, realmente interessantes. Por que o ser humano, em estágios evolutivos inferiores, ele alimenta, né, esse sentimento, essa necessidade de superioridade, quando na realidade cada ser ele é único em suas peculiaridades e igual aos outros, tanto na sua essência, que somos todos espíritos criados iguais por Deus, e no seu potencial para evoluir e conquistar a felicidade. Quando a existência não a gente tem essas dúvidas, quando a existência não é uma corrida, uma competição em que só um ou poucos serão vencedores, restando aos outros que não chegaram lá, a amargura eterna de uma derrota. Por que o ser humano age assim quando todos estão sujeitos, né, às mesmas oportunidades, à mesma justiça, à mesma misericórdia divinas, e estão destinados igualmente à perfeição e à felicidade plena? Por que é que o ser humano ele não consegue perceber que as suas buscas e conquistas no campo da materialidade efetivamente não o tornam feliz? Muito pelo contrário, lhe trazem transtornos e sofrimentos. Porque a aprovação do outro é muito mais importante para ele do que a sua própria paz. Bem, são questões muito difíceis da gente responder, né? Por que o orgulho impera tanto sobre nós, sobre as nossas decisões, nessa fase que nós nos encontramos? Mas uma das justificativas é porque, por ignorância das leis divinas que regem a natureza e a vida, ignorância da reencarnação, da imortalidade do espírito, né, da necessidade da nossa evolução espiritual, e não pensar no desapego, né, das questões físicas. Então, por ignorância disso, nós temos medo do outro, nós temos medo do desconhecido. E ainda nós não desenvolvemos a verdadeira fé, que é a certeza da bondade e justiça divinas. Deus é bom e justo com todo mundo. Então a gente não tem essa certeza. Então a gente tem medo do que vai acontecer pela frente e não tem certeza que tudo um dia vai levar a gente para essa felicidade verdadeira, né? Para essa evolução, para essa perfeição. E assim, se a gente busca uma posição favorável de superioridade e controle, isso acaba aplacando parte desse medo.
e nos traz uma falsa sensação de segurança. Então eu estou sob o controle, então eu tenho uma certa segurança, porque se acontecer alguma coisa, eu tenho superioridade, eu consigo fazer alguma coisa para me manter aqui. Pois bem, meus amigos, o orgulho e a vaidade, eles provocam um pensar, um entender distorcido da realidade. Eles empurram o indivíduo para agir de forma a alimentar esse orgulho, essa vaidade, a perpetuar os dois, fazendo com que o ser humano ele desenvolva cada vez mais a prepotência e a argúcia, capacidade de perceber e se armar, né? E aí ele se arma com uma série de mecanismos de defesa para reagir diante dos acontecimentos que sejam realmente ameaçadores ao seu status quo atual ou que sejam interpretados por ele como ameaçadores. E nesse contexto, os impulsos agressivos que ainda são fortes, né, nessa sua natureza animal que ainda predomina, eles acabam por superar qualquer freio que possa existir dentro de nós. Até mesmo a bondade que a gente já adquiriu em um certo nível. Ele supera esse freio. E aí estabelece conflitos, assim, complexos até, onde deveria haver entendimento e compreensão. Então, e ainda mais, né, o êxito dessa agressividade na conquista e na defesa dessa superioridade que a gente tanto quer manter, eu fui agressivo e deu certo. E quanto mais agressivo eu sou, mais certo dá. Então, ao invés de aquietar esse nosso instinto, né, básico, primitivo, estimula cada vez mais a vazão desses nossos impulsos. E aí, qualquer ocorrência desagradável, ela pode assumir assim proporções absurdas, inadequadas. Tempestade num copo d'água. Por quê? Porque a gente está tão colerizado, a gente está tão irado com a situação que pode nos tirar daquele equilíbrio, que a gente pode até, às vezes, desenvolver alucinações, que é enxergar uma situação que, na verdade, não condiz com a realidade. A gente acha que está sofrendo uma ameaça terrível, e às vezes não tem nada a ver com isso, mas a gente fica cego, né, por essa nossa ambição. E também, a Joana nos mostra que as experiências desastrosas e os comportamentos arbitrários que nós não conseguimos dominar e que, portanto, continuam remanescentes de nossas existências anteriores, nossas vidas passadas, eles contribuem também para a gente romper essa, como ela fala, fina camada de gentileza que nós possuímos, levando assim a atritos que poderiam ser evitados. Então a gente traz essa herança do passado que a gente não conseguiu se libertar e fica lá no nosso subconsciente, no nosso inconsciente, e aí a gente tem aquela casquinha de gentileza que não é suficiente para segurar, e aí acontecem coisas e a gente rompe isso e joga toda essa agressividade, toda essa violência para fora. E essas atitudes, elas se intensificam e as divergências e as animosidades, elas vão se acumulando de uma existência para outra, se a gente não consegue ter um controle ou ter uma mudança sobre isso. Mas isso não é eterno, porque uma hora ou outra as leis soberanas, divinas, vão dar um basta. E aí vão impor uma certa submissão, um certo reequilíbrio, através do quê? Das expiações. Muitas delas extremamente aflitivas, porque a pessoa tem um orgulho exacerbado. Então ela vai passar por humilhações tão grandes que isso vai ser muito aflitivo, mas vai ser muito bom, vai ser muito importante para a pessoa enxergar isso e mudar de caminho. Bom, os indivíduos que agem e ficam também sujeitos à influência, os indivíduos que agem assim, dessa maneira agressiva, eles também ficam sujeitos ao quê? À influência maléfica dos espíritos inferiores. E muitos deles são nossos desafetos do passado.
Então, a gente está na mesma sintonia, nós acabamos abrindo a guarda para esses espíritos que vão nos usar, seja para nos prejudicar ou seja como meio para prejudicar outras pessoas. E aí, nesse processo todo, a gente acaba percebendo, ou às vezes não, que aquela felicidade que a gente está buscando tanto nessa vida, né, ela acaba não acontecendo. Porque ela dá lugar a uma tensão constante, a uma preocupação exacerbada a todo momento, né, de ameaças, de situações que podem tirar esse equilíbrio de superioridade. A gente fica ansioso e também fica sujeito a vários outros transtornos psicológicos ainda mais complexos, dependendo da situação. E sem essa felicidade, se a gente parar para olhar, de verdade, eu tenho tudo isso, eu sou feliz? Eu ajo dessa maneira para manter o que eu tenho, eu sou feliz? Se a gente olhar fundo mesmo, não tem essa felicidade, porque toda essa tensão, todo esse desgaste não traz felicidade para a gente. Então a gente precisa pensar que alguma coisa deve estar errada nesse modo de pensar e nesse modo de agir. Que esse caminho que nós estamos seguindo não leva a uma condição interna, interior, que nós realmente gostaríamos de alcançar. Mas é muito difícil se libertar disso, ainda mais dos olhos da sociedade, né? Do que ela propõe como bom, como sucesso, como destaque. Então a gente continua mantendo uma certa ilusão de que ainda é esse caminho. E a gente acaba continuando a seguir por ele. E aí a buscar cada vez mais. Porque a gente pensa assim, se eu não estou satisfeito, é porque ainda tenho mais a conquistar. Eu preciso mais. Então a gente vai cada vez mais se enfiando, né, se embrenhando nesse caminho que não vai levar, no fundo, àquilo que a gente deseja. Bom, como os espíritos nessas condições, eles ainda não conhecem ou não compreendem o valor das virtudes elevadas para a gente ter paz, para a gente ter felicidade, principalmente a humildade, a empatia, se colocar no lugar dos outros, o altruísmo, não compreende que isso é importante para a gente ter paz. Eles não acabam não compreendendo, na realidade, que existem outros tipos de força, outros tipos de coragem, outro tipo de sucesso que não é esse, que são muito maiores e muito mais importantes para o ser humano. Por quê? Porque esses sim são capazes de nos trazer aquela verdadeira paz, aquela verdadeira felicidade que a gente tanto busca. Eles não compreendem que honra e justiça tem um significado muito diferente desse que a gente explorou aí há pouco tempo atrás. Que o caminho a seguir, se nós quisermos ter paz e realmente ter felicidade, é outro. Não é esse que a gente está seguindo. A força que nós devemos desenvolver para ter isso mesmo que a gente, no fundo, quer, é ter e usar a capacidade de resistir e superar as nossas próprias más tendências, os nossos próprios defeitos, os próprios vícios, desenvolvendo assim as virtudes. É resistir e superar a tendência de agir conforme os outros pensam, conforme a sociedade professa, quando, obviamente, isso não está de acordo com os princípios e valores morais elevados, né? Ou seja, quando isso não está de acordo com as virtudes. A sociedade professa uma coisa que vai contra uma virtude, mas eu tenho que resistir a isso. O mais importante é ter essa virtude, do que abrir mão dela para ser bem visto pela sociedade. Então, amor, bondade, benevolência, caridade, tolerância, perdão, paciência, empatia são realmente alguns dos exemplos, né, alguns exemplos dessas virtudes que a gente realmente precisa buscar, precisa ir atrás, precisa se esforçar para desenvolvê-las. Então isso é ter força, é aqui dentro, não é aí fora. E
A coragem que nós devemos ter é a de nós encararmos a nós mesmos, de nós olharmos para dentro de nós mesmos, de detectarmos as nossas fraquezas, os nossos vícios, de reconhecê-los, né? Eu realmente tenho. E aí trabalhá-los, sem medo do que os outros vão pensar. Eu tenho essa fraqueza, eu tenho esse vício, eu admito. E eu vou fazer o que eu posso fazer para isso melhorar. Independente se os outros acham que isso é fraqueza de espírito, covardia, não importa. Como Kardec escreve aqui no Evangelho, ele diz o seguinte: há mais coragem em suportar um insulto do que em se vingar. É mais glorioso ser ferido do que ferir. Suportar pacientemente uma injustiça do que cometer uma injustiça. Vale mais ser enganado do que enganar. Ser arruinado do que arruinar. Honra significa nos mantermos firmes no caminho do bem, na busca do desenvolvimento dessas virtudes que representam realmente o caminho da nossa evolução espiritual. Isso é ter honra. Significa não nos deixarmos desviar desse caminho frente às adversidades que aparecerem. Mantenho a minha honra, mantenho a minha dignidade. Eu faço aquilo que é bom, que a moral elevada propõe. E justiça é a que as leis humanas pregam, porque nós vivemos nesse mundo e existem leis e elas precisam ser seguidas, né, ainda que imperfeitas. Então eu não vou fazer justiça pelas próprias mãos. Eu vou contar com a justiça humana. E a de Deus, que no fundo está no controle de tudo isso. A nós, o que cabe é a compreensão, a empatia, o amor e o perdão. Aquele, meus amigos, que sofre e não reage, ele já está no processo de iluminação. Ele já está no processo de cura da própria alma. É diferente daquele que faz sofrer ainda. Esse, ele está ainda muito longe disso, porque ele ainda vai ter que amargar muitas expiações em vidas, nessa vida, nas vidas futuras, para que ele consiga despertar para o caminho do bem, para o caminho da paz. Sobre essa questão, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item 23, no capítulo 5, que se chama Os Tormentos Voluntários, desse item, 23, os tormentos voluntários, ele diz assim, que os vícios nos trazem tormentos imediatos, mas nós insistimos neles. Como nós falamos aqui, traz intranquilidade, traz ansiedade, traz depressão, traz pânico, né? Mas, além disso, eles nos trazem outros tormentos futuros, quando nós tivermos que expiar as suas consequências. E, no entanto, nós insistimos neles. Por isso que chama tormentos voluntários, né? Eu estou indo atrás de tormento. E, no final das contas, né, para tudo isso, vale sempre aquela máxima de que adianta eu ganhar o mundo, mas para isso, perder a minha alma. Então, um dia nós vamos despertar para essa realidade. E a nossa trajetória, que ainda é repleta de desafios e esforço, né, nos trará sempre uma grande satisfação. Essa trajetória nova, né? A gente vai seguir por um outro caminho, não vai ser fácil, vai ter dificuldades, mas a gente vai estar sempre satisfeito, com a consciência tranquila, que nós estamos fazendo o nosso melhor no caminho certo. Então, assim como se vê, nossos amigos, a luta que devemos travar, ela é interna, ela é dentro de nós mesmos, conosco, com os nossos vícios, com as nossas dificuldades, e não externa, contra os outros. Por isso que o nosso único adversário a superar somos nós mesmos. A concorrência com o outro não existe. É cada um superando os seus próprios problemas, as suas próprias dificuldades. Isso é ter força, isso é ter coragem. Sobre essa questão, eu vou me permitir ler alguns trechos que Joana de Ângeles escreve nesse capítulo. Ela diz assim: a lei é de progresso e, por consequência, a todos cabe o esforço de libertação das heranças enfermiças, dos hábitos primitivos, experienciando conquistas íntimas que se irão acumulando na estrutura emocional, que apresentará
em forma de paz e de concórdia. O avanço é inevitável e a repetição das atitudes infelizes constitui estagnação e fracasso. As dificuldades, portanto, as diferenças de opinião, os insultos e agravamentos devem ser considerados como experimentos, como testes ao aprimoramento espiritual, ao aprendizado das novas condutas retiradas do Evangelho de Jesus. Luta por vencer a arrogância, porque todos os espíritos que anelam pela paz e pela vitória das paixões têm como primeiro desafio a superação dos sentimentos inferiores, aqueles que devem ser substituídos pelos de natureza dignificante. Isso encerra tudo realmente do que a gente falou até agora. Vamos um pouquinho mais adiante, então. A lei mosaica, ela de fato dizia olho por olho, dente por dente. Mas ela era uma lei necessária no tempo em que Moisés viveu, porque a humanidade naquela época era realmente muito atrasada moralmente. E ela só conseguiria refrear as suas más tendências com a possibilidade de receber de volta as suas agressões na mesma moeda. Então as pessoas, elas se intimidavam pelo medo. Mas Jesus, ele vem inaugurar um novo tempo, que é o da lei do amor, que revogou a lei anterior. A partir de Jesus, a lei do olho por olho, dente por dente, não vale mais. Vale uma outra lei, que é a lei do amor. Então, não vai ser mais pelo medo, mas vai ser pela consciência que a gente vai aprender. A humanidade, ela já estava, né, num momento adequado para iniciar esse novo caminho, muito no início, mas já era a hora, né, de se tornar mais consciente para a sua iluminação espiritual. E aí Jesus trouxe essa máxima, né, no Sermão da Montanha: se alguém vos bater sobre uma face, apresentai-lhe a outra. E como muitos ensinamentos de Jesus, para a gente entender, a gente não deve tomar o ensinamento ao pé da letra. Kardec fala aqui, né, comenta, que a fala de Jesus, ela, ouvindo ao pé da letra, né, considerando ao pé da letra, ela pareceria, nesse caso, condenar toda a repressão, toda a resistência, toda a defesa contra a violência, mesmo que fosse legal e justa, e assim deixar o campo livre aos que praticam agressões, seja consciente ou inconscientemente. Sem consciência disso, ou sem medo de qualquer punição, as pessoas agressivas dariam total vazão às suas más ações. Ela não entende, ela não tem o freio do medo, então ela daria vazão. Se não se opusesse um freio às suas agressões, logo logo todos os pacíficos, né, todas as pessoas pacíficas seriam suas vítimas. E ele fala também, né, que o próprio instinto de conservação e sobrevivência, que é uma lei natural, a gente tem que, né, ter a nossa conservação física, a nossa sobrevivência. Essa lei natural diz que não é preciso, palavras de Kardec, estender benevolentemente o pescoço ao assassino. Então, de fato, Jesus, ele não nos exorta a não nos defendermos das agressões alheias. E não nos exorta a não ter justiça. Não é isso. Ele apenas nos mostra como nos defender, para que nós estejamos de acordo com a lei divina de amor, justiça e caridade. Então, existe uma outra forma para se defender, né, das agressões que a gente recebe quando nós estivermos nesse caminho do amor, né, e do bem. A defesa, ela não deve consistir em devolver a violência com violência, o insulto com insulto, o mal com o mal, o ódio com o ódio. Ela não deve consistir, nos atos de vingança. Ela não precisa ser assim, porque existem outras formas. E a gente sabe que é um fato que a violência que gera a violência, ela acaba criando um círculo vicioso que não tem mais fim, ou que termina, em algum momento, com a destruição de um dos lados. Alguém ganha, alguém perde. Mas justiça, bondade, não é isso. Defesa não é isso. Não é o olho por olho, o dente por dente. É diferente. Para que ambos os lados ganhem
a paz e a alegria, que é o que importa, né? O que nós precisamos fazer é praticar atos que busquem e promovam o bem comum, e não o mal do próximo. A conciliação e não a discórdia. O amor e não o ódio. A felicidade e não a dor. O que a gente pode fazer para trazer a paz no momento, né, de agressividade de uma outra pessoa? Ou para a gente trazer a paz dentro de nós, para que a gente não agrida a outra pessoa. Então, se nós estamos passando por uma situação que nós estamos sendo agredidos, o que a gente pode fazer que não seja agressão? Uma palavra conciliadora. Um ato de generosidade naquele momento. De repente, um ensinamento, mas sem prepotência, né? Sem se achar o dono da verdade. Mostrar alguma coisa que a pessoa não esteja enxergando, né? Às vezes, admitir um erro e fazer um pedido de desculpas. Realmente, eu errei. Eu não tinha nem percebido, ou percebi, mas eu errei, eu me arrependo e eu peço desculpas. Mas de verdade, né? Do coração. Não só para parar a agressão naquela hora. A gente pode também apelar ou esperar pela calma, por um momento mais propício para a gente falar, para a gente conversar sobre o que está acontecendo. Agir sempre com bondade, com retidão inabalável, ou seja, não deixar esses instintos agressivos passarem de nossos freios, que é a resistência não violenta, né? A gente pode discordar da pessoa sem agredir. A gente pode ter uma atitude de humildade no momento, uma atitude de amorosidade, manter a serenidade. E muitas vezes, a melhor defesa para um ataque que a gente está sofrendo é o silêncio. A gente se retirar de cena, deixar para lá, não vai ter solução agora, deixa na mão de Deus, tentei, mas eu vou me retirar. As pessoas podem achar que isso é covardia, podem achar que você está sendo fraco, mas não é a realidade. E o que importa é isso. Você está procurando o bem comum. Então, essas são atitudes que evitam o sofrimento, que evitam a dor e que têm a capacidade de promover uma defesa eficaz contra o mal. Ou seja, ela tem a capacidade de desarmar o agressor e fazer com que a agressão termine. Muitas vezes ele se desarma, né? O bem, ele desarma o mal muito facilmente. A pessoa fica sem saber o que fazer, né? Vai te agredir porque se você está oferecendo o bem em troca. Mas, meus amigos, se nada disso surtir efeito, então vamos entregar na mão de Deus e tenhamos fé, porque a nossa consciência estará tranquila. Deus, eu fiz o meu melhor. Se ainda tem alguma coisa que eu possa fazer e não percebi, por favor me ilumine, mas se não tiver, eu entrego nas tuas mãos e que a paz possa ser restabelecida de alguma outra forma. Está aqui o meu problema em tuas mãos. Então, a Joana de Ângeles, sobre essa questão, ela escreve: esforça-te por compreender o outro lado, a forma como os outros encaram as mesmas ocorrências. Se alguém te aflige, é porque se encontra necessitado de ajuda e não de combate. É a sua forma de chamar a atenção para a sua solidão, a sua angústia. Fogo com fogo aumenta o incêndio devorador. Treina a colocar no braseiro a água da paz e se apagarão as labaredas ameaçadores. Bem, nós sabemos pela história, né, pelos evangelhos, que Jesus passou pelas piores injúrias possíveis. Que ele foi caluniado, que ele foi ironizado, que ele foi xingado, que ele foi humilhado. E ele também passou pelas piores agressões físicas, culminando, como a gente sabe, com a sua crucificação. Mas em nenhum momento ele tentou se defender com qualquer tipo de agressão, com qualquer tipo de violência, seja pessoal, seja instigando os seus seguidores para realizar algum tipo de vingança. Se ele foi duro em alguns discursos, recriminando práticas nefastas de certos grupos da sociedade daquela época, porque ele fez isso, ele jamais fez para se defender ou para ofender. Era apenas para ensinar e assim cumprir a sua missão elevada, para que essas pessoas acordassem
para o caminho errado que elas estavam indo. Mas não foi para se defender, não foi para atacar. Foi para ensinar. O que foi então a defesa de Jesus durante a sua vida? Foi não dar atenção e não se abater com as injúrias, com os insultos, com as calúnias que ele recebia. E assim, ele não provocava nele mesmo nenhum sentimento negativo. Não se afetar é uma forma eficaz de defesa, porque faz com que as agressões verbais ou morais não nos atinjam. Eu estou me defendendo, eu não me afeto, eu não me ofendo, porque eu não sinto isso me atacar. Então é uma defesa, porque eu não estou entrando naquela vibração negativa e pesada. Não reagir, não provocar, não buscar o confronto, não tirar satisfações com seus adversários. Jesus não ia atrás disso, mas apenas falar sobre o bem, sobre o amor, sem segundas intenções, sem querer enganar ninguém, para aqueles que desejassem ouvi-lo. Porque ele não obrigava ninguém a seguir a ele. Quem quisesse ir atrás. Então ele não estava querendo atingir qualquer tipo de grupo. Praticar aquilo que ele ensinou, porque ele, mantendo essa retidão moral, né, que ele falava e praticava, ninguém podia acusar Jesus de ser hipócrita. Não agredir, não ferir, não fazer o mal, não dar motivos assim de baixa moralidade para despertar a ira dos seus adversários. Mais uma vez, se os seus ensinamentos ofenderam certas pessoas, é porque elas estavam cegas pelo próprio orgulho, pelo próprio egoísmo. Não foi porque ele quis atacar. O que mais? Ensinar e esclarecer o que era possível na época. Ele não podia falar muita coisa. Então ele falou o que é possível. E não ser exclusivista, ou seja, qualquer um que desejasse podia segui-lo. E também, não só os que o seguissem seriam salvos, né? Conquistariam um lugar no reino de Deus, como ele mostrava, né, a conquista da felicidade. Não só os que seguissem ele, mas os que praticassem aquilo que ele estava falando, mesmo sem ter conhecido Jesus, porque já estavam com aquilo dentro de si. Jesus sempre agiu com humildade. E todas essas questões, né, culminaram ali na crucificação, quando Pilatos lavou as suas mãos, porque ele não viu nada de errado no que Jesus tinha feito para ser crucificado. Ele só não teve coragem de enfrentar o povo. Ele fala, não, esse homem não fez nada. Ele simplesmente falou da bondade. Quem não quer ouvir, não ouve, não vai atrás. Mas ele lavou as mãos, né? Mas para mostrar que Jesus não fez nada de mal para ninguém. E essas atitudes que Jesus teve é que desarmaram muitos dos seus oponentes. Deixaram os seus oponentes sem palavras, sem ações, como nós vemos em várias passagens do Evangelho. As pessoas não tinham o que falar. E quando ele estava prestes a partir para a pátria espiritual, ele nos disse com humildade e não com orgulho: eu venci o mundo. Ou seja, ele cumpriu a sua missão sem se corromper, de forma exemplar. Ele foi um exemplo para toda a humanidade e para todos nós. Isso é vencer. E não vencer como o homem pensa, que é vencer no mundo, né? Sendo todo-poderoso. Jesus era um espírito iluminadíssimo. Ele tinha um poder ilimitado. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas não é por aí. Ele foi pelo caminho que é correto. Bom, Joana de Ângeles, ela também apresenta nesse livro um significado ainda mais sutil para essa frase, né, dar a outra face. E ela escreve assim: oferecer a outra face é mais do que expor o lado contrário, a fim de sofrer nova investida da perversidade. Trata-se da face moral, nobre, que se encontra oculta, aquela rica de sentimentos elevados que distingue uma de outra criatura. Ao seres alcançado por qualquer ocorrência desagradável que te golpeie a emoção, ferindo a delicadeza das tuas reservas íntimas, ao invés de reagires, desvela a outra face, a face do amor, da compaixão, da misericórdia, agindo com serenidade. A outra face é o anjo adormecido nas paisagens luminescentes do teu mundo interior. Ali possuis tesouros de amizade e de ternura que desconheces. Imerge desse modo no rio de águas silenciosas do teu mundo íntimo e refresca-te com o teu contributo. Logo depois,
Deixa que os tesouros de amor do Pai que se encontram adormecidos fluam suavemente e se incorporem aos conteúdos habituais, substituindo-os ao longo do tempo e predominando por fim. Ou seja, transformar isso numa regra de vida natural. Você vai fazer isso naturalmente, porque já está dentro de você. À medida qual tal aconteça, renascerás dos escombros como a fênix da mitologia que se renova, renascida das cinzas que a consumiam. Então o que ela mostra é que oferecer a outra face, ela significa mais do que uma forma de reagir às agressões, mas é uma forma de conduta permanente, em quaisquer ocasiões. Significa agir com a face do amor, com a face das virtudes, sempre, em todos os momentos, tanto nos alegres quanto e agradáveis, né, quanto nos tensos, nos difíceis. Sejamos nós o veículo que traz a paz, a concórdia, a conciliação. Para muitos, isso pode significar covardia e humilhação, mas aos olhos de Deus, que é nosso Pai, e Jesus, nosso Mestre, significa coragem e humildade. Então que Jesus nos abençoe a trilharmos esse novo caminho. Que assim seja, graças a Deus. Então, meus amigos, nós chegamos ao final da nossa reunião, da nossa palestra. E agora eu convido a todos a fazermos uma prece final para que a gente agradeça tudo que a gente conseguiu de bom nesse momento. Vamos então agradecer aos espíritos do Rita de Cássia que coordenam esse nosso trabalho, pelo amparo e pela proteção que nós recebemos para que tivéssemos uma reunião envolta em muita paz, em muita tranquilidade. Vamos também agradecer ao Mestre Jesus e a Deus nosso Pai por mais esta oportunidade de aprendizado que nos foi permitida e pelo seu amor incondicional que está sempre nos envolvendo. E com a permissão dos dirigentes espirituais da casa, nós damos por encerrada a nossa reunião. Graças a Deus.